Outra coisa que eu vejo que é muito importante, porque a gente fala de escuta, mas a gente tem que também sempre olhar para o poder que tem a palavra, né? Eu costumo comparar a questão da escuta, né? Por exemplo, nós somos uma casa. Nós somos uma casa, e aí assim, Perfeito. a palavra é como se fosse uma pessoa que a gente vai receber, né? A gente está num Sim. diálogo com uma pessoa, e aí a palavra é como se fosse uma pessoa que a gente vai receber. Se a gente está só ouvindo, a palavra vai bater na porta e a gente não vai abrir, entende? Se a gente está escutando, a gente vai abrir a porta da casa e a palavra vai entrar, entende? E aí, a gente vai receber ela na sala, né? Vai acolher essa palavra, né? Sim. E isso é a escuta, né? Então a gente acolheu essa palavra dentro de nós, né? Só que eu vejo que tem muita gente que tem dificuldade, né? E é aí quando muitas vezes, quando a gente para escutar outra pessoa e a gente pega o problema da outra pessoa para a gente, porque essa palavra entrou dentro da gente, dentro da casa, e aí a gente trancou a porta e deixou ela lá dentro. E ela não foi depois embora, né? A gente acolheu tudo aquilo, escutou com muito atento, né? E depois a palavra vai embora, né? Tem muitas pessoas que têm medo disso. Às vezes tem medo, eu vejo que muitas pessoas têm medo de escutar porque não sabem o que fazer com aquilo também. E se a pessoa não aprendeu a se escutar, ou ela vai receber essa palavra, vai tentar escutar e aquilo vai ficar dentro dela, ela vai pegar aquilo para ela, né? Vai pegar o problema, a dificuldade, vai ficar com aquilo dentro dela, né? Ou se ela não aprendeu a se escutar, ela nem vai receber aquela palavra, né? O que a pessoa tem para falar, né? Na casa dela. Vai chegar, vai bater na porta, entende? Sim, e eu vejo também que tem uma outra situação aí que cria essa dificuldade da escuta. Hum, É a questão de, a partir do momento que eu me escutar ou que eu escutar o outro, eu vou ter que assumir que eu estou errado, sim, entendeu? claro. Que aquilo que eu bato o pé, né, que eu falo não é verdade, é isso mesmo, eu tenho razão, eu estou certa, é desse jeito e tal. A partir do momento que eu me escutar, olhar para dentro de mim, né, e escutar o outro, eu vou ter que enxergar e eu vou ter que assumir Uhum, que nem sempre eu sou o dono ou a dona da razão, nem sempre eu estou certo em tudo. E uhum, que tem situações em que eu estou certo e outras não. E que isso está tudo bem. uhum. Eu vejo como um problema e como algo positivo também, né, Ana? Porque assim, às vezes a palavra vem, a gente acolhe, né? Escuta o que o outro tem para falar, e isso faz um barulho dentro da gente, a gente acolhe aquilo e depois a gente não consegue, né, filtrar isso e pega para a gente. Isso é um problema. Mas muitas vezes, por exemplo, no caso de uma pessoa parar e aconselhar a gente, mostrar, apontar algumas coisas que a gente tem que mudar, né? Num diálogo, numa escuta, isso é muito bom, E é né? positivo. E é muito positivo. A palavra ou pode transformar a gente para melhor, ou também pode, claro, fazer um estrago dentro da gente, enfim, né? Depende muito. Mas eu acho que assim, a questão é que quando a gente aprende a se ouvir, a gente prepara a nossa casa para receber o que o outro tem para dizer. E isso é muito importante. É, porque assim, a partir da escuta, cria-se também uma empatia, né? Para mim poder Perfeito. escutar a mim mesmo ou escutar o outro, eu tenho que ter empatia, eu tenho que me colocar no lugar do outro e me colocar no meu lugar, na minha posição, no meu eu, né? Deixar muitas coisas externas de lado. Então, essa empatia é que cria essa situação. Uhum. Então, assim, gente, como que isso funciona na verdade, né, no dia a dia? Eu falo aqui dessa questão da gente aprender a se escutar, mas, né, eu vejo que, assim, terapia ajuda demais nesse processo, viu, gente?
Muitas vezes a Sim. gente precisa de uma ajuda também, e a terapia é esse espaço, né, que a gente aprende a se ouvir mais. Mas como é que isso funciona no dia a dia, né? A gente falando aqui, às vezes parece um psicologuês, mas não é. No dia a dia a gente vê muito isso, né? Às vezes a gente tem medo de conversar com uma pessoa porque sabe que às vezes a pessoa tem algo para falar e para nos corrigir, Exato. né? Isso que a Ana falou se aplica nesses casos, né? Que a gente tem medo muitas vezes. E aí a gente tem medo porque sabe que muitas vezes o que a pessoa tem para falar, ela tem razão naquilo, né? E se a gente parar e escutar e acolher aquilo, a gente também vai ter que mudar, né? A gente vai ter que reconhecer que aquilo realmente, né, é real e que a gente tem que fazer algum tipo de mudança na nossa vida. E tem pessoas que têm medo de ter esses diálogos muito sérios por causa disso também, né? Mudar dá muito trabalho. Às vezes é melhor a gente ficar da forma com que a gente está. Sim, mas tem uma outra questão. Muitas vezes também, né, as pessoas ficam sempre conversando com pessoas próximas. Uhum. Né? E essas pessoas que você conversa, que é próxima de você, ela te ama, né? Ela até ouve você, mas ela está mergulhada de emoções dentro dessa situação. Sim. Né? E nem sempre ela vai escutar você da forma que você precisa, né, ser escutado. E o conselho não vai vir da maneira que você precisa ouvir naquele momento. Essa é a diferença entre você ter um diálogo, você conversar com um profissional, com um psicólogo, né, e você conversar com uma pessoa próxima sua. Né? O profissional, ele tem um jeito especial, um jeito diferente, né, para conversar. Por quê? Porque tem toda aí uma questão, né? A gente escuta de uma forma diferente o outro. A gente cria-se essa questão da empatia. E eu digo sempre que a empatia é muito forte dentro da psicoterapia. Né? Que o profissional que está ouvindo, ele vai estar ouvindo a pessoa, ele vai estar ouvindo o paciente. Ele não vai estar ouvindo ele mesmo. Né? E ele não vai estar criando resposta. Ele vai estar aberto para ouvir. E somente depois que a pessoa fala tudo que ela tem que falar, aí sim o psicólogo vai falar com ela. Eu vejo, né? Eu lembrei de um exemplo muito, muito bacana dos pais, assim, quando estão brigando com a criança, né? Fala assim, você tá me ouvindo? Fulano! Você tá me ouvindo? Eu tô falando! Às vezes as pessoas tomam essa coisa de ouvir como uma ordem, né? Sim. E aí, né? Se eu fosse uma criança, eu diria assim, não, eu tô ouvindo, agora escutando, não sei. E eu digo sempre assim, que o inconsciente ele é extraordinário, né? Você já parou para pensar que nesses casos assim, a gente acaba escutando a seguinte frase: eu falo com fulano, eu falo com ciclano e ninguém me escuta. Uhum. Olha, como é perfeito o inconsciente. Por isso que eu amo o inconsciente. Ana, mas vai parecer uma coisa até meio louca que eu vou falar aqui, mas não é. Os pais não têm o costume de falar de si. Chegar às vezes e sentar na mesa, a família reunida, e falar assim, ixi, hoje meu dia foi difícil, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, né? E como é que a criança vai ter esse hábito também de falar de si? De contar o dia dela, né? Eu já falei aqui em alguma live, né, que o Arthur tem esse hábito. Sim. A gente entra no carro pra ir embora e ele pergunta, como foi o seu dia, mãe? Uhum. E quando eu não pergunto dele, ele falou, mãe, você não vai perguntar como foi o meu dia, não? Porque às vezes eu não pergunto só pra ouvir ele falando isso. Uhum. Mas imagina, né, um pai, uma mãe de família falando como é que foi o dia pros filhos. Exatamente. Né? Eles vão começar a aprender a escutar mais os pais, né? A questão de brigar, sabe, de falar, né? Eu acho que assim, se a gente quer, né? Se nós queremos que as pessoas escutem a gente,
primeiro a gente tem que escutar as pessoas. Uma outra coisa que eu observo é que os pais também têm medo de falar para os filhos as histórias de vida deles, né? Como tipo assim, se eu contar para o meu filho quem eu era, não, eu tenho que mostrar que eu sou correto, que eu sou bravo, que eu sou isso, que eu sou aquilo, né? O medo de perder a autoridade com os filhos, né? Uhum, Isso também é algo muito importante, né? O pai falar para o filho que ele já viveu essa idade, que ele também já foi criança, né? sim. Isso traz para o filho uma segurança. Os meus pais me entendem, porque meus pais também já viveram isso. Uhum, correto. E é muito isso, né? Então, assim, ah, aquele exemplo que eu dei, né, lá do século passado, que quando recebia uma pessoa na casa que esperava primeiro a pessoa falar, é a mesma coisa, né? Sim, Acho que assim, sempre quando a gente aprende a escutar, né, automaticamente a gente também abre espaço para que as pessoas escutem a gente, né? Acho que é muito isso. E às vezes a gente espera o contrário, espera que primeiro as pessoas nos escutem para depois a gente escutar as pessoas.